Olá, estamos aqui no canal Rompendo Limites com mais um vídeo e dessa vez eu vou falar com vocês sobre o autoexame do corpo e da alma. A pedido de algumas pessoas que me seguem, nós vamos falar mais um pouco sobre esse tema. O que é o autoexame? Será que nós temos tendência a nos autoexaminar? Você é uma pessoa que tem tendência a isso? Ou você sempre está observando os outros, o que acontece no outro, com cuidado no outro e não em você? Isso é bem interessante. Nós estamos no mês de outubro e a campanha acontece em todo o Brasil, Outubro Rosa, né, onde é incentivado as mulheres a buscar meios para se examinar, além do autoexame que pode ser feito em casa. Próximo mês nós entramos em outra campanha, Novembro Azul, desta feita para os homens. Mas será que homens, mulheres, jovens, nós temos essa tendência a nos autoexaminar? É interessante. Eu estava ministrando uma palestra para homens e eu fiz essa pergunta para eles. Vocês têm carro, moto? Eles responderam sim, a maioria. Vocês costumam levar o carro, a moto para uma manutenção? E eles responderam, foram enfáticos. Ah, sim, o carro e a moto tem que passar por revisão, porque se acontece algum problema mecânico, nós corremos risco. Eu perguntei para eles, então também vocês periodicamente vão ao médico para saber como é que está essa máquina que é o corpo. Eles olharam um para o outro, riram e falaram, não é bem assim. E eu fiz outra pergunta, quanto tempo vocês não vão ao médico? E uns disseram 5 anos, outros, você está pouco, eu faz uns 10 anos. Pouquíssimos homens com frequência iam ao médico. E um ainda disse assim, eu não gosto de ir ao médico porque a gente sai de lá com a porção de doenças. Esse é o pensamento de muitas pessoas, não é verdade? Nós temos receio de nos autoexaminar. Há uma diferença entre se examinar e sondar-se. É interessante isso e eu quero apresentar para você um livro muito interessante sobre esse tema, intitulado AUTOEXAME, uma perspectiva cristã da transformação pessoal, de um grande amigo meu, José Américo de Souza, que também é pastor. E ele fala nesse livro algo muito interessante, a diferença crucial de examinar-se para sondar-se. E ele usa como uma das referências o Salmo 139, onde diz, sonda-me, ó Deus. 1 Coríntios, a gente lê muito esse texto quando a gente vai ceiar, 1 Coríntios 11, quando a gente fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é verdade? Será que nós devemos só nos examinarmos quando nós estamos próximo da ceia ou no momento da ceia? Sondar é algo que Deus faz em nós, mas examinar-se é algo que o homem faz nele mesmo. Você está compreendendo? Por exemplo, se você tem um mal-estar físico, tipo um problema de gastrite, e você vai fazer um exame, eu nunca fiz, mas assim já me disseram que é horrível, é posto uma sonda na pessoa, ou seja, é algo dentro. O exame é fora. Nós devemos fazer isso, nos examinar, saber se há em nós realmente algo que precisa ser modificado. Mas isso, o autor próprio diz, não é algo fácil de se fazer. Por quê? Porque a nossa tendência é olhar para o outro. Eu consigo olhar o outro e ver se ele está bem, se ele não está, se eu sou mãe, se eu sou avó, se eu tenho alguém próximo a mim, eu consigo detectar se essa pessoa comeu, se ela não se alimentou, se ela está bem ou se ela não está. Mas na verdade, quando eu paro, eu não consigo fazer esse exame pessoal. Por que será? Em outros vídeos eu vou falar sobre tipos de personalidades, né? Pessoas que elas têm uma tendência a olhar para si mesmo, mais do que qualquer outra pessoa, mas olhar só suas necessidades narcísicas, como a gente chama, para o seu eu, para o seu próprio desejo, mas ela não consegue ver no outro. Nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos pessoas que nos levam a relacionamentos tóxicos, né? Ela consegue puxar você para aquilo que ela quer,
mas ela não dá espaço para você fazer algo que você deseja. Nós vamos falar sobre vários tipos de pessoas, mas eu quero falar nesse vídeo mais para você sobre esse processo do corpo, da alma e, por que não, também do espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz algo muito interessante, que o nosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo, nós temos que cuidar dele, concorda? Nós temos que ter uma boa alimentação, nós temos que ter exercício físico, nós temos que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você, por mim. Somos nós que fazemos. A nossa alma são as nossas emoções. Você tem cuidado dos seus relacionamentos? Se você for olhar hoje, em volta de você, você tem relacionamentos saudáveis? Ou os seus relacionamentos não estão tão bons assim? Quando alguém chega para você e diz assim, você precisa melhorar isso, nesse ponto, você consegue ouvir o que o outro fala? Nós costumamos dizer em psicologia que se 3 ou mais pessoas estão dizendo a mesma coisa sobre você, desconfie que elas estão certas. Como é isso? Eu estou na escola e alguém me diz, deixa de ser perfeccionista, você é muito perfeccionista. Aí a pessoa se defende e diz, eu não, é porque eu gosto das coisas bem feitas. Aí você vai para casa. Aí alguém que mora com você diz a mesma coisa, termina logo isso, deixa de ser perfeccionista. Aí você diz, eu não, é porque eu gosto das coisas bem feitas. Aí você está em outro ambiente, na igreja. Aí as pessoas dizem a mesma coisa, para de ser perfeccionista. Aí você diz, todo mundo diz isso de mim. Ai, as pessoas estão me perseguindo. Não, querido, não, querida, para um pouquinho para examinar. Às vezes é um traço seu que precisa ser tratado. Como, por exemplo, o perfeccionismo. É bom as coisas bem feitas? Claro que é. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, é melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Ou seja, eu demorei tanto para fazer que eu prefiro não fazer. Mas deve ser o contrário, eu devo fazer mesmo que não esteja no grau da minha perfeição. Eu não estou falando de você fazer as coisas de qualquer maneira. Eu estou falando de você ter zelo sim, mas você não deixar de fazer, porque você se cobra muito. Você já parou para pensar quais são as características da sua personalidade? O que as pessoas ao seu redor dizem de você? É interessante nós percebermos. Não é que o que dizem de nós vai ser algo decisivo, mas às vezes as pessoas estão nos dando toques e nós não estamos percebendo. Por quê? Porque nós usamos muito, principalmente alguns tipos de pessoas, usam muito o mecanismo que a gente chama de negação. Tudo que a gente fala, é marcação, você está dizendo isso porque você não gosta de mim, a pessoa não consegue se autoexaminar. E eu queria incentivar você a fazer isso. E eu vou até propor algo, faz um exercício. Geralmente quando se vai para uma entrevista de emprego, e como psicólogo eu faço algumas entrevistas de emprego, e geralmente a gente faz uma pergunta básica e bem antiga. Diga pelo menos 2, 3 características positivas suas e pelo menos 3 pontos a melhorar. E a pessoa ela fica, eu não sei, tem que responder agora. Geralmente as pessoas vão para o negativo antes de chegar ao positivo. Se você já participou de uma entrevista de emprego, talvez você tenha passado por essa experiência. Nós tendemos a enxergar até em nós mesmos mais as coisas que precisam melhorar do que as coisas que já são boas. Aí você pode dizer, mas como assim? Você não falou que tem pessoas que é o contrário? Tem pessoas que se você perguntar para elas assim, pontos a melhorar, eu não. Eu já me acho assim uma pessoa, né, autossuficiente, sou autossuficiente, então ela só consegue falar bem dela mesma, exageradamente. Que nós aprendamos a ter o equilíbrio. Todos nós temos pontos a melhorar e temos qualidades que precisam ser reconhecidas e reforçadas. Eu quero passar um exercício para você. Faz uma lista aí, pelo menos de 3 pontos positivos seus e 3 pontos a melhorar. E no próximo vídeo
eu vou estar falando mais profundamente sobre esses temas, falando sobre tipos de personalidade, tipos de pessoas. Eu gostaria que você se autoexaminasse, fizesse essa avaliação e chegasse a uma conclusão: não, eu me identifico mais com esse tipo, então eu vou agora me observar para ver o que eu preciso melhorar. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Se ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.